Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a vida de vocês a cada dia. Irmãos, hoje estamos aqui reunidos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD Online, a nossa Escola Bíblica pela internet. E temos como tema hoje a Igreja após Modernidade, baseada em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, e Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 9. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6, quando diz o seguinte, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, quando diz o seguinte: admira-me que tão depressa estejais passando daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Irmãos, essa carta que o apóstolo Paulo escreve direcionado à igreja que estava na cidade de Gálatas, né? Essa carta, né? É uma carta que ela tem um conteúdo muito interessante e Paulo ele começa falando aqui sobre algo que acontecia dentro da igreja, que era a inconstância. O que quer dizer essa inconstância? Eles não estavam firmados, eles não estavam vivendo o evangelho, eles não estavam crentes verdadeiros e autênticos. Porque hoje a nossa sociedade, nós vivemos num período que nós chamamos de pós-modernismo, né? Pós-modernidade. Nós tínhamos a era antiga, a era média, na Idade Média, chamada Era das Trevas. Aí veio o período moderno, que foi com a Revolução Industrial, meados do século XVIII, mais ou menos. E hoje, atualmente no século XXI, vivemos o período que nós chamamos de pós-modernidade, ou seja, é algo que veio depois da modernidade. E esse conceito de pós-modernidade é um conceito da sociologia, né? Da sociologia histórica, que diz o seguinte: a pós-modernidade é um conceito da sociologia histórica que designa a condição sociocultural e estética dominante após a queda do Muro de Berlim em 1989. Então nós podemos dizer que o Muro de Berlim, lá na Alemanha, quando tinha o Muro de Berlim, que dividia a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, após a queda desse muro, nós podemos dizer que aí veio o que podemos ocorrer, o que podemos chamar de pós-modernidade. E atualmente nós vivemos tudo da pós-modernidade. Vivemos a tecnologia, vivemos a cultura, vivemos o lazer, vivemos a religião, vivemos os bons costumes, a família, o bem-estar, vivemos a educação, vivemos tudo que compõe a sociedade, tudo aquilo que tem na sociedade, tudo aquilo que a sociedade precisa, nós vivemos nesse período e é tudo pós-moderno para nós. A nossa religião é religião pós-moderna, a nossa educação é educação pós-moderna, a nossa cultura é uma cultura pós-moderna, a nossa maneira de agir, de falar, os nossos pensamentos, o nosso intelecto, ele hoje é um intelecto pós-modernizado, porque nós pensamos com a cabeça de hoje, com a cabeça de atualmente. Por exemplo, relembra aí, os mais velhos vão me ajudar, relembra aí na década de 80, vamos botar assim, década de 80, década de 90, quando o professor na sala de aula falava assim para o aluno: fulano, vá lá e busca o monitor. O que o aluno busca? Década de 90 nem tanto, né? Década de 80 para trás. Quando o professor falava com o aluno assim: fulano, vai lá e busca o monitor. O que era um monitor? O monitor era uma pessoa, era o ajudante do professor, né? Hoje, na educação infantil, em várias escolas, na escola que meus filhos estudam é assim, em várias escolas, e isso é projeto até do governo e tal, você tem na sala de aula o professor e você tem na sala de aula o monitor. Mas quando a gente fala hoje, você estiver num local, na igreja, no clube, na sala de aula, no trabalho, dando uma palestra, dando um estudo, dando uma palavra, não importa o que seja, e você falar assim, ó,
Vou lá buscar o monitor. Todo mundo pensou em tela de computador. Ninguém pensou em lá buscar uma pessoa, né, um ser humano. Ou seja, é um conceito novo, é um conceito que mudou, é um conceito que hoje está diferente. E a religião pós-moderna, junto com o conceito do pós-modernismo, como a gente vê nesse exemplo aí do monitor, já é algo mudado. A pós-modernidade na religião, ela é qualquer religião que acolhe ideias filosóficas. Ou seja, a religião ela deixou de trazer aquele aspecto espiritual, aquele aspecto transcendental, para vir com um aspecto mais filosófico, alguma coisa mais agradável, alguma coisa mais audível, alguma coisa mais interessante para o ser humano, para o indivíduo, para a pessoa. E esse não é o evangelho que nós pegamos. O evangelho de Cristo, ele não é um evangelho que ele vem com a ideia de te agradar, pelo contrário. O evangelho de Cristo, ele vem com a ideia de te desafiar, te confrontar, fazer com que você pare e pense em suas atitudes naquilo que você tem feito. No mundo pós-moderno atualmente, o homem pós-moderno, ele se contrapõe a 3 aspectos essenciais que tem na igreja. A igreja hoje pós-moderna, quer dizer, a igreja ela tem 3 aspectos, que é relativista, subjetiva e individualista. São os 3 aspectos da igreja pós-moderna. A igreja pós-moderna no mundo, ela traz esse aspecto. Por quê? Porque tudo é relativo, o pecado hoje é relativo, ela é subjetiva, ela não ensina na essência da palavra aquilo, e ela é individualista, sempre colocando aqueles sermões e aquela palavra, você pode, você consegue, você faz isso, tudo aquilo e tudo mais. Hoje eu recentemente recebi no meu telefone, e hoje eu assisti um vídeo de um líder religioso, que já foi referência no nosso mundo, no nosso meio evangélico brasileiro. E hoje ele, como ele caiu, ele pecou e já não é mais um líder de renome, ele falando lá que não tem nenhum problema em um cristão ser gay, não tem nenhum problema em um cristão ter práticas homossexuais, não tem nenhum problema quanto a isso. E isso não condiz com a palavra de Deus. Então, o primeiro tópico a nós trabalharmos hoje aqui na nossa lição é a igreja na pós-modernidade. Transformação ou conformação? Como assim? A igreja ela se transformou ou a igreja ela se conformou? Quando Paulo ele escreveu a carta dele aos Romanos, essa carta que está, essa passagem que nós poderíamos ter lido em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, quando Paulo escreve essa carta, ele endereçou aos cristãos que estavam em Roma, não a todo o Império Romano. Ou seja, ele estava falando diretamente para os crentes, diretamente para aquelas pessoas que eram separadas, eram aquelas pessoas que estavam na igreja. E a ênfase da palavra de Romanos é santidade, separação e transformação. A santidade te faz separado. E no momento que você se separa, você é separado, é porque você foi transformado. Não tem como, é impossível, é totalmente inalienável, é totalmente algo é um contraponto. Você carregar o título de cristão autêntico e verdadeiro e continuar com a prática pecaminosa do pecado. Você é um pecador, sem sombra de dúvida. O apóstolo Paulo fala que da lista de pecadores ele é o maior, ele não se enganou porque até naquela época eu não tinha nascido. No dia que eu nasci eu passei a ser o maior pecador do mundo. E eu sou pecador e peco o tempo todo. Mas eu tenho um Deus que me curou, me transformou, me renovou e me faz entender que hoje o perigo que o pecado faz na nossa vida. Quando a pessoa não percebe isso, quando a pessoa vive isso dissolutamente, é porque ela não é uma pessoa transformada, não é uma pessoa mudada. Ela não busca a santidade. Se ela não busca a santidade, ela não busca estar separada. Se ela não busca estar separada, ela é uma pessoa que foi transformada. Entendeu como uma coisa liga com a outra? E pastor, como é que a gente alcança tudo isso? Através de Jesus Cristo. O que Jesus falou?
mas recebereis poder para serem minhas testemunhas em toda a Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus está capacitando o seu povo para que o seu povo possa ser usado como instrumento para ele. É isso que Jesus está falando. E quando Jesus transforma uma pessoa, essa pessoa automaticamente quer ser um transformador. A gente muda as nossas atitudes, a gente muda a nossa vida e a gente quer que as pessoas mudem porque nós enxergamos o outro lado, né? Nós mudamos de lado. Tinha um filme que fez muito sucesso na década no início dos anos 2000, década de 90 para início dos anos 2000, com aquele ator famoso Keanu Reeves, que é chamado Matrix. E qual a ideia da Matrix, né? O cara vivia na vidinha dele comum, fazendo tudo que ele fazia normalmente, tal. Então chega um cidadão, oferece uma pílula azul e vermelha, aí ele toma a pílula e aí ele acorda e percebe que ele vive em um mundo virtual. E quando ele passa a viver no mundo real, ele entende que aquele mundo virtual que ele vivia era um mundo de faz de conta. É um mundo que não existe. E aí agora, quando ele tem o conhecimento do mundo verdadeiro, ele quer que todo mundo tenha esse mesmo conhecimento. É isso que é o cristão autêntico e verdadeiro. A partir do momento em que você tomou a pílula, se é que você tomou pílula, né? A gente pode falar assim, e você enxergou que você não está mais na Matrix, você enxergou agora que você está no mundo real, no mundo que vive o tempo todo sendo bombardeado pelas obras do maligno, você quer que as pessoas preguem esse evangelho e vivam o mesmo evangelho que você. Por quê? Porque você entendeu o que é o pecado, você entende o perigo do pecado, você entendeu o que o pecado faz na sua vida. E você não quer que as pessoas sofram isso. Por isso que uma pessoa transformada, ele quer ser logo em seguida um transformador de pessoas. É isso que aconteceu com Agostinho de Hipona, lá no século IV, quando ele se converteu, ele leu, ele leu a palavra de Deus, mudou a vida dele completamente, e aí ele já falou do evangelho para o filho dele, e já falou para o amigo dele, e o amigo dele, o filho dele se converteram. Ou seja, ele viu o pecado que ele estava vivendo e ele não queria que as pessoas morressem daquela maneira. A conversão nos faz escolher Jesus como a nossa prioridade, como está lá em João capítulo 1, verso 12. No mundo pós-moderno, ele é diferente um pouco da visão moderna, para não dizer completamente, né? Mas no mundo pós-moderno, o indivíduo vai na igreja para fazer parte de um círculo social. Mas na essência do evangelho, o indivíduo vai para a igreja para adorar e celebrar a Deus, para estar em comunhão com seus irmãos. Primeiramente para adorar a Deus, para segundo estar em comunhão com seus irmãos. Então o mundo, o cristão autêntico, independente se ele está no mundo antigo, médio, moderno ou pós-moderno, ele vai à igreja com o intuito, adorar a Deus. E não ser mais um na multidão que vai fazer tudo aquilo que todos fazem. Meu irmão, e como que é perigoso? Transformação significa uma metamorfose, uma mudança de vida, uma mudança de um padrão de vida, como está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. A transformação, ela faz com que a pessoa mude completamente, né? Você vê esses programas aí que pegam uma pessoa bem acabada, pessoa bem assim, você olha para o físico da pessoa, aquela pessoa, desculpa a palavra, mas não tem outro jeito, aquela palavra feia, aquela pessoa feia, e aí a pessoa vai para a transformação, aí corta cabelo, pinta cabelo, raspa cabelo, barba cabelo, bigode, põe roupa, maquiagem, não sei o que, dentista, não sei o que, escolhe, uma série de coisas. E aí entra um sapo e sai um príncipe. Entra como lá na Bahia, né? Entra uma jararaca e sai uma princesa. Irmãos, é uma transformação, a pessoa mudou. Entrou de um jeito e saiu de outro. Assim deve ser a vida do cristão. Entrou na igreja, moído, acabado, derrotado, jogado às traças. E aí Jesus vem e fala assim, vem cá, filho, eu vou cuidar de você. E aí Jesus vem, te coloca no braço, te coloca no colo dele e fala assim, nós estamos juntos, eu quero cuidar de você, eu quero estar do seu lado. E aí você quer entender, e aí você quer viver, você quer entender, e você quer saber como que Jesus faz tudo isso.
e você fica maravilhado com isso que ele faz, e você quer que ele faça isso na vida de todas as pessoas, porque você enxergou o outro lado, você enxergou a mudança, você enxergou a transformação de vida. O segundo tópico que nós vamos trabalhar é a pós-modernidade e um novo modo de ser igreja. Irmãos, se é uma coisa que nós, cristãos, do ano de 2021, que vivemos hoje, se nós estamos tendo que aprender uma coisa nova, é como ser igreja. O mundo pós-moderno estava nos ensinando isso, a pandemia foi a nossa pós-graduação em cima disso, e hoje nós estamos colhendo os frutos de tudo isso. Por quê? Porque as pessoas estão em casa, muitos não querem ter compromisso com Deus e gostaram dessa vida de falta de compromisso e estão tendo dificuldades para voltar para a igreja. Irmãos, o mundo mudou, a igreja não, só mudou a estratégia. A igreja continua a mesma e deve continuar a mesma, deve ser sempre a mesma, só que tem que mudar a estratégia. Quando você está no local e você vê toda aquela situação, você está trabalhando e você vê que você mudou de local e aí entrou uma nova situação, você tem que bolar uma nova estratégia. Você tem que bolar uma estratégia diferente. É isso que a igreja tem que entender. A igreja ela não tem que deixar de ser igreja, ela não tem que mudar a vida dela, não tem que mudar a doutrina dela, não tem que mudar o culto dela, não tem que moldar a vida dela em nada, ela tem que simplesmente mudar a estratégia. Segundo muitos especialistas, diz que a fé ela não deve ser separada da cultura. Porém, é preciso ter muito cuidado para que a fé ela não fique ofuscada e a cultura sobressaia sobre a fé. Isso é muito importante, irmãos. Como que muitas vezes as igrejas estão deixando cultura, modismo, ideias chegarem na igreja, se enraizarem na igreja, se fixarem na igreja, a liderança vê, mas não toma providência nenhuma. Não toma providência nenhuma. Porque começa a ver a igreja cheia, começa a aparecer o irmão à juventude, começa a aparecer mais pessoas, mas são crentes vazios e que não têm comunhão com Deus. Ou se tem comunhão com Deus, não vive, porque não é o que eu tenho visto. Irmãos, existe um novo modo de ser igreja. A pandemia vem nos ensinar isso. E esse novo modo depende de locais. Não quer dizer que aqui no Brasil vai funcionar igual que vai funcionar lá na Inglaterra, que vai funcionar igual lá na França, que vai funcionar igual lá na Suíça, que vai funcionar igual lá no Japão. Não. Cada local tem a sua realidade. E essa realidade deve ser respeitada, analisada. Mas para quê? Para que com o intuito disso você possa ver como que é a realidade do local e saber qual estratégia tomar. Irmãos, o Evangelho permanece o mesmo. O que mudou foi a maneira como o Evangelho chegou. E aí, se você não ensinar o verdadeiro Evangelho, as pessoas não vão conhecer o verdadeiro Evangelho. Hoje nós vivemos um fenômeno chamado de Mac-Evangelhos. É um trocadilho com referência à palavra McDonald's, mas nós vivemos Mac-Evangelhos, Mac-Igrejas, porque as igrejas não estão deixando de ser uma agência do reino e estão virando uma franquia. Sabe o que é uma franquia? Franquia você paga uma pessoa, você paga para usar a marca. As igrejas hoje estão fazendo isso. Estão virando marca. A igreja do Rio Song, a igreja de não sei o que, de não sei o que lá, a igreja que assim, pererê, pererê. E aí ele começa a te ofertar algo que não é o Evangelho. Mas por quê? Por que ele está te ofertando isso? Porque é mais interessante. A igreja ela quer atrair pessoas. E muitas vezes atrai as pessoas pela maneira errada, com o intuito errado, e não entende do perigo que está trazendo para dentro de si. Um Mac Evangelho, evangelhos prontos, franqueados, onde tem cobrança, onde você tem que dar fruto, onde você tem que mudar, igual uma franquia mesmo, igual uma empresa. E se você não for devidamente qualificado, você é colocado de lado. Irmãos, um novo modo de ser igreja
Eu não posso te dizer assim qual é o padrão, mas uma coisa eu posso te dizer, que nós temos que aprender para ser uma igreja verdadeira. E terceiro tópico, que tipo de igreja queremos ser? A igreja que queremos ser não pode ser a igreja que Deus quer que sejamos. A gente tem que entender que a igreja hoje ela mudou. Quer dizer, desculpa, a igreja não mudou. O mundo mudou, a estratégia mudou. E a gente não pode querer que a igreja seja a igreja que Deus não quer que sejamos. Perdão, falei errado. Nós devemos ser a igreja que Deus quer que sejamos, porque Deus é o Senhor da igreja. Deus é que escolhe e determina como nós vamos fazer. E nós iremos fazer segundo a vontade e os propósitos dele. O mundo não precisa de igrejas, de mega shows, de mega igrejas, de cultos que são mais shows, com pregações que vêm para satisfazer, para te jogar assim, não. O mundo precisa de Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos informar para esse povo lá fora que existe um Jesus que morreu numa cruz, de um Deus salvador, de um Deus que nos ama, um Deus que entregou o Filho dele por nós. O mundo precisa saber disso. O mundo não precisa saber que não está interessado, a gente não tem que buscar na igreja pregações, palavras que vão nos satisfazer o nosso ego. Pelo contrário, nós temos que vir para a igreja e temos que ser confrontados com o pecado, para que possamos colocar em prática uma mudança, uma transformação de vida. Irmãos, a igreja que queremos ser é uma igreja diferente. A igreja que queremos ser, ela precisa enfatizar relacionamentos com Cristo e com os irmãos. 1 Coríntios 3,13. Irmãos, como que é importante um relacionamento dentro da igreja? Isso te firma a fé. Isso te ajuda a estar na igreja. A igreja ela tem que ser contra a idolatria. Irmãos, como tem igrejas evangélicas idólatras? Pastor idólatra? Tem igreja evangélica idólatra. Pode não adorar o santo de não sei o que, a senhora de não sei das quantas, mas tem gente adorando homens, adorando pessoas, E não é isso que Deus quer que sejamos. A igreja que queremos ser, ela tem que estar na mídia, mas não se deixando influenciar pela mídia. Ela tem que estar em evidência, as pessoas têm que estar ouvindo falar dela, as pessoas têm que conhecer ela, mas ela não tem que ficar fazendo tudo aquilo que o mundo quer que faça, só para poder atrair mais pessoas. Não, pelo contrário. Nós precisamos pregar um evangelho de mudança e de transformação. A igreja que queremos ser é uma igreja que vive em equilíbrio entre emoção e razão. A emoção nos faz tomar decisões horríveis, mas a razão, muitas vezes, para não dizer todas as vezes, nos faz tomar a decisão mais séria, mais sensata, mais correta. Mas muitas vezes nós machucamos as pessoas e as pessoas não entendem o porquê que nós agimos daquela maneira. A igreja que queremos ser é uma igreja mudada, transformada, lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. E agora, para encerrar, gostaria de ler para vocês a conclusão que diz o seguinte: a igreja que queremos ou que devemos ser é mais do que um prédio bonito, bem estruturado, com estacionamento cheio de carros e um culto espetacular. A igreja de Jesus de Nazaré é uma comunidade cristã voltada para a adoração e o cumprimento do Ide de Cristo. Se quisermos que a nossa geração marque o mundo, precisamos mudar tudo hoje. Mudar tudo hoje. As pessoas têm que ver mudança, transformação. Isso é ser igreja. Isso é ser mudança de vida. Isso é ser transformação de pessoas. Isso é ser igreja. Irmãos, gostaria de orar agora, pedindo que Deus abençoe a vida de vocês. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Derrama tua unção, tua graça, teu poder, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus te proteja e que Deus te guarde.